Olá, meus amigos. Bem-vindo a mais uma aula sobre o nosso curso de prevenção ao bullying, cyberbullying e violência na escola, violência sistemática. Aula passada, nós vimos a Lei 13.185, né? E hoje nós vamos ver a lei que criminalizou o bullying, a Lei 14.811 de 2024. Nós tivemos um hiato muito grande aí da Lei 13.185, que é de 2015, para a Lei 14.811 de 2024, né? Onde veio a criminalização do bullying. Mas, antes tarde do que nunca. E aí nós temos a contextualização da lei, né? A Lei 14.811 de 2024 institui medidas de proteção contra a violência em estabelecimentos educacionais, fortaleceu a proteção da criança e adolescente, alterou o Código Penal, alterou o Estatuto da Criança e Adolescente e criou a criminalização específica do bullying e do cyberbullying. E é engraçado que ela é conhecida como a lei do bullying e do cyberbullying, mas ela fala muito mais sobre outros tipos de violência contra a criança e adolescente, especificamente a violência sexual. Mas o objetivo da lei é promover um ambiente seguro e responsabilizar condutas de intimidação sistemática que antes não possuíam uma tipificação própria. Então, a 13.185, ela veio mostrar para a gente o que era o bullying, tá? Mas ela não criminalizava. A gente identificava que era o bullying, mas e agora? Eu identifiquei, faço o quê? Como é que eu trato esse caso? A 14.811 veio trazer a tipificação. Antes da Lei 14.811, o bullying não passava de uma previsão criminal específica. Não possuía uma criminalização específica. Então, como eu falei anteriormente, a gente identificava que era, identificava a vítima, identificava o autor. Mas e aí? Como é que a gente faz? O que a gente trabalha? O que a gente pode fazer? Ficava algo subjetivo e restrito à área civil, né? A não ser que, claro, caracterizasse um outro tipo de crime. Por exemplo, violência física. Por exemplo, calúnia. Por exemplo, difamação, né? Então, a gente trabalhava dessa forma. Os agressores poderiam responder por crimes isolados, como injúria, difamação, ameaça, lesão corporal ou constrangimento ilegal. Cada conduta era analisada separadamente. Depois da Lei 14.811, foi criado o artigo 146 do Código Penal. E aí sim, reconhece o bullying como crime, né? A gente tem que lembrar que para existir um crime tem que ter uma lei que fale que é crime, né? Então, alterações legislativas. Antes da Lei 14.811 de 2024, o bullying não possuía uma previsão criminal específica. Os agressores respondiam por crimes isolados, né? E aí é sempre bom a gente lembrar. Mesmo depois da lei 14.811, a lei fala exatamente isso. É bullying se não constituir crimes mais graves, né? Então, por exemplo, os agressores eram tipificado em crimes isolados, como a injúria, a difamação, a ameaça, a lesão corporal, constrangimento ilegal. Tinha que ser analisado cada caso para se chegar à responsabilização criminal daquele indivíduo, né? E depois da Lei 14.811, foi criado o artigo 146 do Código, né? O legislador reconheceu o bullying como uma conduta própria, caracterizada pela repetição e intenção de humilhar, excluir ou intimidar a vítima. E lembrando, né, que tudo que causa dor e sofrimento à vítima pode ser caracterizado como bullying. E aí vem os novos tipos penais, né? O 146A incorporado ao Código Penal. Consiste em intimidar sistematicamente uma ou mais pessoas de forma individual ou coletiva, mediante violência física ou psicológica,
de forma intencional e repetitiva. Então, de novo, ele coloca algumas formalizações para que você tenha o bullying. Então, tem que ser forma intencional, tem que ser forma repetitiva, pode ser tanto a parte física como psicológica, né? Pode ser individual ou em grupo. E aí você tem a formalização do bullying. Pode ocorrer através de humilhações, discriminações, apelidos ofensivos, exclusão social, violência verbal, violência física, violência moral, violência psicológica, né? E os exemplos mais claros do mundo, né? Chamar repetidamente um colega por um apelido ofensivo, né? E a gente sabe o quanto isso daí ocorre por causa do nosso sotaque, por causa da onde a gente mora, por causa do estado onde nós nascemos, né? Tudo isso daí é colocado. Ridicularizar um aluno diariamente na escola. Lembrar da forma repetitiva. Promover a exclusão intencional de um estudante. Então, isso não é só eu fazer, né? Quando eu excluo, quando eu não deixo que essa pessoa participe, quando a pessoa chega perto do grupo e todo mundo vai embora, isso é promover a exclusão social, né? E isso também, mas eu não fiz nada, eu não humilhei, eu não xinguei, eu não bati. Mas você promoveu, né, essa exclusão intencional de alguém, né? E a pena é de multa quando a conduta não constituir um crime mais grave. E isso é muito importante, né? Porque se constituir crimes ofensivos como a injúria, como a calúnia, né, como a agressão física, você não entra como bullying, e sim como crime específico. E o cyberbullying é basicamente tudo aquilo do bullying, mas utilizando os meios digitais, né? Ocorre quando a intimidação sistemática é praticada pelo meio digital. Então, da mesma forma que acontece no mundo virtual, no mundo real, se você faz isso pela internet, você tem uma conduta diferente, porque o alcance ele é diferente, né? Vamos pensar numa sala de aula. Se o bullying ocorre dentro da sala de aula, você tem ali 30 pessoas, né? Se ele ocorre dentro da escola, vamos colocar aí 100, 200 pessoas. Mas quando ele ocorre na internet, isso pode alcançar milhares, se não milhões de pessoas, né? Então, é um agravamento muito maior, tá? E isso inclui as redes sociais, os aplicativos de mensagem, os jogos online, os fóruns, né, de debate, plataformas digitais, etc, né? Então, um exemplo, criar um perfil falso para humilhar alguém, com caracteres, né, com imagens, etc., com nomes, com filmes, né, criados por inteligência artificial, etc. Tá? E a pena do cyberbullying ela é muito maior. A pena do bullying é multa, né, se não constituir crime mais grave. A pena do cyberbullying, como ele tem um poder de atingir um público muito maior e, claro, causar danos muito maiores, a pena é muito maior. Então, ao invés da pena só ser de multa, como no caso do bullying, no cyberbullying você tem a reclusão de 2 a 4 anos se a conduta não constituir crime mais grave. E, de novo, eu vou dar o exemplo daqueles alunos que fizeram imagens das suas colegas de sala de aula por inteligência artificial, todas nuas em poses pornográficas. Isso daí não constitui somente o bullying, constitui um crime descrito no artigo 240, 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito mais grave, que pode chegar a 8 anos de prisão. Perfeito? E o destaque, o legislador considerou o cyberbullying muito mais grave devido à ampla divulgação, né? E você não tem controle mais sobre aquele conteúdo. Dificuldade na remoção do conteúdo. É muito difícil. Não é fácil, gente, retirar um conteúdo da internet.
tá? Então isso daí também levou-se em consideração na hora de penalizar mais o cyberbullying, né? O potencial de atingir milhares de pessoas e os danos psicológicos permanentes que podem advir do cyberbullying. Consequências jurídicas, responsabilidade criminal para os maiores de 18 anos, claro, lógico, evidente, porque respondem criminalmente, são imputáveis. Para os menores de 18 anos, é uma coisa que tem que ser trabalhada com as crianças e adolescentes, né? Não é que a criança seja o adolescente não recebe uma pena, então toda hora ele é chamado de inimputável, que ele não vai ter uma sanção. Vai ter sim, né? Porque o bullying, o cyberbullying ou qualquer crime cometido por uma criança ou adolescente, por um adolescente, ele é considerado um ato infracional, né? O nome se dá é um ato infracional a fato análogo a crime, né? Então, ele vai responder por isso de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, podendo vir a ter uma restrição de liberdade, né, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. E que, gente, não vamos aqui nos iludir, é uma prisão, né? O nome não é esse, o nome é medida socioeducativa, o objetivo é de uma medida socioeducativa, é ensinar a esse adolescente, é isso mesmo, é o objetivo, mas que, na verdade, na prática, eles são colocados dentro de prisões, perfeito? E nós ainda temos a responsabilidade civil, além da esfera criminal, pode haver indenizações por danos morais pagos pela família do agressor, do autor, para a família da vítima. Indenizações por danos materiais também, né? E reparação dos prejuízos causados à vítima, né? Tudo isso daí é responsabilidade civil, que vai gerar uma pecúnia, né? Um dinheiro para que essa família vai ter que arcar com isso daí. Responsabilidade da escola, né? A instituição pode responder quando ignora a situação de bullying, não adota medidas preventivas e deixa de proteger adequadamente o estudante. A Lei 14.811 determina a criação de protocolos de prevenção e proteção a ambientes educacionais. E lembrando, a responsabilidade civil da escola, ela é objetiva segundo o Código de Defesa do Consumidor. E a responsabilidade dos pais. Os pais podem ser responsabilizados civilmente pelos danos causados pelos filhos menores, né? Ou seja, aquela responsabilidade civil, né, de indenização por danos morais, indenização por danos materiais vai recair nos pais do autor. E boas práticas de prevenção, a gente sempre vai parecer que é uma coisa repetitiva, mas é para enfatizar cada vez mais, né? As escolas precisam ter protocolos internos, capacitação dos professores, isso tudo está na lei, tá? Canais para denúncia e programas de convivência respeitosa. E isso tem que ser ao longo do ano todo, ao longo de todos os anos, ao longo de todas as séries, né? Esse é um trabalho permanente, né? Eu costumo ser chamado para dar determinadas palestras, e é engraçado que a escola fala assim, preciso de uma palestra para a turma 702. É porque lá está tendo um problema. Mas não é para você ter só a capacitação, só a palestra, na turma que está tendo um problema. Você tem que começar lá desde o primeiro, para que quando chegue daqui a 7 anos, esse aluno do primeiro ano, quando chegar na turma 700, ele não vai ter o problema com bullying. Perfeito? Para as famílias, boa prática é uma supervisão digital. Você precisa saber o que seu filho está fazendo na internet. Você precisa ter programas de controle parentais. Você precisa ter uma convivência, um momento, né, de respeito com seu filho, onde você precisa saber o que ele está fazendo. Tá? Diálogo constante
É muito importante isso daí, tanto para o autor, para a família do autor, quanto para a família da vítima, para você identificar que o teu filho pode estar fazendo bullying com o outro, e aí você corrigir o seu filho, né? Até porque nós vimos que se você não pensar no bem maior, pensa no teu bolso, porque a responsabilidade civil vai recair em cima dos pais do autor, né? E educação para uma cidadania digital. E para os alunos, e aí é aquele trabalho durante todo o ano, né? Respeitar as diferenças, não compartilhar conteúdos ofensivos, denunciar situações de violência. E isso é muito importante, porque dentro da escola, eu costumo falar que dentro de uma sala de aula só existe 3 tipos de aluno. O que faz bullying, o que sofre bullying e aquele que é omisso, aquele que é calado, né? Como o bullying não está acontecendo com ele, ele fica calado. Só que não está acontecendo com ele hoje. Amanhã pode acontecer. Então, ele precisa fazer essa denúncia de violência para que esse ambiente de violência cesse. E aí, como conclusão, nós temos que a Lei 14.811 de 2024 representa um marco na proteção da criança e adolescente, ao reconhecer que o bullying e cyberbullying produzem graves danos emocionais, sociais e psicológicos, né? Tanto que o legislador quis criminalizar essa prática. A legislação não busca apenas punir, tem a punição, mas também fortalecer a prevenção, a conscientização e a criação de um ambiente seguro e respeitoso. Que a gente consiga promover isso dentro das nossas organizações. É isso que a gente espera, é isso que a gente está trabalhando e é isso que eu quero para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.